Capítulo 5º. Da ação de dissolução parcial de sociedade. Artigo 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto: inciso 1º, a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Inciso 2º, a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Ou, inciso 3º, somente a resolução ou a apuração de haveres. Parágrafo 1º. A petição inicial será necessariamente instruída com um contrato social consolidado. Parágrafo 2º. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter também por objeto a sociedade anônima de capital fechado quando demonstrado, por acionista ou acionistas que representem 5% ou mais do capital social, que não pode preencher o seu fim. Artigo 600. A ação pode ser proposta: inciso 1º, pelo espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Inciso 2º, pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Inciso 3º, pela sociedade, se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio ou dos sucessores do falecido na sociedade, quando esse direito decorrer do contrato social. Inciso 4º, pelo sócio que exerceu o direito de retirada ou recesso, se não tiver sido providenciada, pelos demais sócios, a alteração contratual consensual formalizando o desligamento, depois de transcorridos 10 dias do exercício do direito. 5º, pela sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Ou 6º, pelo sócio excluído. Parágrafo único. O cônjuge ou companheiro do sócio cujo casamento, união estável ou convivência terminou poderá requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da quota social titulada por este sócio. Artigo 601. Os sócios e a sociedade serão citados para, no prazo de 15 dias, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Parágrafo único. A sociedade não será citada se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Artigo 602. A sociedade poderá formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Artigo 603. Havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente à fase de liquidação. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, não haverá condenação em honorários advocatícios de nenhuma das partes, e as custas serão rateadas segundo a participação das partes no capital social. Parágrafo 2º. Havendo contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o disposto neste capítulo. Artigo 604. Para a apuração dos haveres, o juiz: inciso 1º, fixará a data da resolução da sociedade. Inciso 2º, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social. E, inciso 3º, nomeará o perito. Parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que se depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. Parágrafo 2º. O depósito poderá ser, desde logo, levantando pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. Parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Artigo 605. A data da resolução da sociedade será: inciso 1º, no caso de falecimento do sócio, a do óbito. Inciso 2º, na retirada imotivada, o 60º dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante. Inciso 3º, no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente. Inciso 4º, na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade. E 5º, na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado. Artigo 606.
Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma. Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades. Artigo 607. A data da resolução e o critério de apuração de haveres podem ser revistos pelo juiz, a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Artigo 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os juros sobre o capital próprio declarados pela sociedade, se for o caso, a remuneração como administrador. Parágrafo único. Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais. Artigo 609. Uma vez apurados, os haveres do sócio retirante serão pagos conforme disciplinar o contrato social e, no silêncio deste, nos termos do parágrafo 2º do artigo 1031 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Capítulo 6º. Do inventário e da partilha. Seção 1ª. Disposições gerais. Artigo 610. Havendo testamento ou interessado incapaz, proceder-se-á ao inventário judicial. Parágrafo 1º. Se todos forem capazes e concordes, o inventário e a partilha poderão ser feitos por escritura pública, a qual constituirá documento hábil para qualquer ato de registro, bem como para levantamento de importância depositada em instituições financeiras. Parágrafo 2. O tabelião somente lavrará a escritura pública se todas as partes interessadas estiverem assistidas por advogado ou por defensor público, cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. Artigo 611. O processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses, a contar da abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses prazos, de ofício ou a requerimento de parte. Artigo 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Artigo 613. Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório. Artigo 614. O administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que desde a abertura da sucessão percebeu, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez e responde pelo dano a que, por dolo ou culpa, der causa. Seção 2ª. Da legitimidade para requerer o inventário. Artigo 615. O requerimento de inventário e de partilha incumbe a quem estiver na posse e na administração do espólio, no prazo estabelecido no artigo 611. Parágrafo único. O requerimento será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Artigo 616. Tem, contudo, legitimidade concorrente. Inciso 1º o cônjuge ou companheiro superstite. Inciso 2º o herdeiro. Inciso 3º o legatário. Inciso 4º o testamenteiro. 5º, o cessionário do herdeiro ou do legatário. 6º, o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança. 7º, o Ministério Público, havendo herdeiros incapazes. Inciso 8º a Fazenda Pública, quando tiver interesse. 9º, o administrador judicial da falência do herdeiro, do legatário, do autor da herança ou do cônjuge ou companheiro superstite. Seção 3ª. Do inventariante e das primeiras declarações. Artigo 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem.
Inciso 1º, o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com outro ao tempo da morte deste. Inciso 2º, o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se esses não puderem ser nomeados. Inciso 3º, qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio. Inciso 4º, herdeiro menor, por seu representante legal. 5º, o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados. 6º, o cessionário do herdeiro ou do legatário. 7º, o inventariante judicial, se houver. Inciso 8º, pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5 dias, o compromisso de bem fielmente desempenhar a função. Artigo 618. Incumbe ao inventariante. Inciso 1º, representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no artigo 75, parágrafo 1º. Inciso 2º, administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem. Inciso 3º, prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais. Inciso 4º, exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio. 5º, juntar aos autos certidão do testamento, se houver. 6º, trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído. 7º, prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. Inciso 8º, requerer a declaração de insolvência. Artigo 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz. Inciso 1º, alienar bens de qualquer espécie. Inciso 2º, transigir em juízo ou fora dele. Inciso 3º, pagar dívidas do espólio. Inciso 4º, fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. Artigo 620. Dentro de 20 dias contados da data em que prestou o compromisso, o inventariante fará as primeiras declarações, das quais se lavrará termo circunstanciado, assinado pelo juiz, pelo escrivão e pelo inventariante, no qual serão exarados. Inciso 1º, o nome, o estado, a idade e o domicílio do autor da herança, o dia e o lugar em que faleceu e se deixou o testamento. Inciso 2º, o nome, o estado, a idade, o endereço eletrônico e a residência dos herdeiros e, havendo cônjuge ou companheiro supérstite, além dos respectivos dados pessoais, o regime de bens do casamento ou da união estável. Inciso 3º, a qualidade dos herdeiros e o grau de parentesco com o inventariado. Inciso 4º, a relação completa e individualizada de todos os bens do espólio, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação, e dos bens alheios que nele forem encontrados, descrevendo-se: a. Os imóveis, com as suas especificações, nomeadamente local em que se encontram, extensão da área, limites, confrontações, benfeitórias, origem dos títulos, números das matrículas e ônus que os gravam. B. Os móveis, com os sinais característicos. C. Os semoventes, seu número, suas espécies, suas marcas e seus sinais distintivos. D. O dinheiro, as joias, os objetos de ouro e prata e as pedras preciosas, declarando-se-lhes especificadamente a qualidade, o peso e a importância. E. Os títulos da dívida pública, bem como as ações, as cotas e os títulos de sociedade, mencionando-se-lhes o número, o valor e a data. F. As dívidas ativas e passivas, indicando-se-lhes as datas, os títulos, a origem da obrigação e os nomes dos credores e dos devedores. G. Direitos e ações. H. O valor corrente de cada um dos bens do espólio. Parágrafo 1º, o juiz determinará que se proceda. Inciso 1º, ao balanço do estabelecimento, se o autor da herança era empresário individual. Inciso 2º, a apuração de haveres, se o autor da herança era sócio de sociedade que não anônima.
Parágrafo 2º. As declarações podem ser prestadas mediante petição, firmada por procurador com poderes especiais, a qual o termo se reportará. Artigo 621. Só se pode arguir sonegação ao inventariante depois de encerrada a descrição dos bens, com a declaração, por ele feita, de não existirem outros por inventariar. Artigo 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento. Inciso 1º. Se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações. Inciso 2º. Se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios. Inciso 3º. Se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano. Inciso 4º. Se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos. 5º. Se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas. 6º. Se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Artigo 623. Requerida a remoção com fundamento em qualquer dos incisos do artigo 622, será intimado o inventariante para, no prazo de 15 dias, defender-se e produzir provas. Parágrafo único. O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário. Artigo 624. Decorrido prazo, com a defesa do inventariante ou sem ela, o juiz decidirá. Parágrafo único. Se remover o inventariante, o juiz nomeará outro, observada a ordem estabelecida no artigo 617. Artigo 625. O inventariante removido entregará imediatamente ao substituto os bens do espólio e, caso deixe de fazê-lo, será compelido mediante mandado de busca e apreensão ou de missão na posse, conforme se tratar de bem móvel ou imóvel, sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz em montante não superior a 3% do valor dos bens inventariados. Seção 4ª. Das citações e das impugnações. Artigo 626. Feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Parágrafo 1º. O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados pelo correio, observado o disposto no artigo 247, sendo, ainda, publicado o edital, nos termos do inciso 3º do artigo 259. Parágrafo 2º. Das primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as partes. Parágrafo 3º. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações. Parágrafo 4º. Incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Artigo 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbido às partes. Inciso 1º. Arguir erros, omissões e sonegação de bens. Inciso 2º. Reclamar contra a nomeação de inventariante. Inciso 3º. Contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Parágrafo 1º. Julgando procedente a impugnação referida no inciso 1º, o juiz mandará retificar as primeiras declarações. Parágrafo 2º. Se acolher o pedido de que trata o inciso 2º, o juiz nomeará outro inventariante, observada a preferência legal. Parágrafo 3º. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso 3º demanda a produção de provas que não há documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido. Artigo 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Parágrafo 1º. Ouvidas as partes no prazo de 15 dias, o juiz decidirá.
Parágrafo 2º. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não há documental, o juiz remeterá ao requerente as vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Artigo 629. A Fazenda Pública, no prazo de 15 dias, após a vista de que trata o artigo 627, informará ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras declarações. Seção 5ª. Da avaliação e do cálculo do imposto. Artigo 630. Fim do prazo previsto no artigo 627. Sem impugnação ou decidida a impugnação que houver sido oposta, o juiz nomeará, se for o caso, perito para avaliar os bens do espólio, se não houver na comarca avaliador judicial. Parágrafo único. Na hipótese prevista no artigo 620, parágrafo 1º, o juiz nomeará perito para avaliação das quotas sociais ou apuração dos haveres. Artigo 631. Ao avaliar os bens do espólio, o perito observará, no que for aplicável, o disposto nos artigos 872 e 873. Artigo 632. Não se expedirá carta precatória para a avaliação de bens situados fora da comarca onde corre o inventário, se eles forem de pequeno valor ou perfeitamente conhecidos do perito nomeado. Artigo 633. Sendo capazes todas as partes, não se procederá à avaliação se a Fazenda Pública, intimada pessoalmente, concordar de forma expressa com o valor atribuído, nas primeiras declarações, aos bens do espólio. Artigo 634. Se os herdeiros concordarem com o valor dos bens declarados pela Fazenda Pública, a avaliação cingir-se-á aos demais. Artigo 635. Entregue o laudo de avaliação, o juiz mandará que as partes se manifestem no prazo de 15 dias, que correrá em cartório. Parágrafo 1º. Versando a impugnação sobre o valor dado pelo perito, o juiz a decidirá de plano, à vista do que constar dos autos. Parágrafo 2º. Julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Artigo 636. Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras. Artigo 637. Ouvidas as partes sobre as últimas declarações no prazo comum de 15 dias, proceder-se-á ao cálculo do tributo. Artigo 638. Feito o cálculo, sobre ele serão ouvidas todas as partes no prazo comum de 5 dias, que correrá em cartório, e, em seguida, a Fazenda Pública. Parágrafo 1º. Se acolher eventual impugnação, o juiz ordenará nova remessa dos autos ao contabilista, determinando as alterações que devam ser feitas no cálculo. Parágrafo 2º. Cumprido o despacho, o juiz julgará o cálculo do tributo. Seção 6ª. Das colações. Artigo 639. No prazo estabelecido no artigo 627, o herdeiro obrigado à colação conferirá por termo nos autos ou por petição a qual o termo se reportará os bens que recebeu ou, se já não os possuir, trar-lhes-á o valor. Parágrafo único. Os bens a serem conferidos na partilha, assim como as accessões e as benfeitorias que o donatário fez, calcular-se-ão pelo valor que tiverem ao tempo da abertura da sucessão. Artigo 640. O herdeiro que renunciou à herança ou que dela foi excluído não se exime, pelo fato da renuncia ou da exclusão, de conferir, para o efeito de repor à parte inoficiosa, as liberalidades que obteve do doador. Parágrafo 1º. É lícito ao donatário escolher, dentre os bens doados, tantos quantos bastem para perfazer a legítima e a metade disponível, entrando na partilha o excedente para ser dividido entre os demais herdeiros. Parágrafo 2º. Se a parte inoficiosa da doação recair sobre bem imóvel que não comporte divisão cômoda, o juiz determinará que sobre ela se proceda à licitação entre os herdeiros.
Parágrafo 3º. O donatário poderá concorrer na licitação referida no parágrafo 2º e, em igualdade de condições, terá preferência sobre os herdeiros. Artigo 641. Se o herdeiro negar o recebimento dos bens ou a obrigação de os conferir, o juiz, ouvidas as partes no prazo comum de 15 dias, decidirá à vista das alegações e das provas produzidas. Parágrafo 1º. Declarada improcedente a oposição, se o herdeiro, no prazo improrrogável de 15 dias, não proceder à conferência, o juiz mandará sequestrar-lhe, para serem inventariados e partilhados, os bens sujeitos à colação ou imputar ao seu quinhão hereditário o valor deles, se já não os possuir. Parágrafo 2º. Se a matéria exigir dilação probatória diversa da documental, o juiz remeterá as partes às vias ordinárias, não podendo o herdeiro receber o seu quinhão hereditário, enquanto pender a demanda, sem prestar caução correspondente ao valor dos bens sobre os quais versar a conferência. Seção 7ª. Do pagamento das dívidas. Artigo 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. Parágrafo 1º. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. Parágrafo 2º. Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. Parágrafo 3º. Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. Parágrafo 4º. Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. Parágrafo 5º. Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Artigo 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação. Artigo 644. O credor de dívida líquida e certa, ainda não vencida, pode requerer habilitação no inventário. Parágrafo único. Concordando as partes com o pedido referido no caput, o juiz, ao julgar habilitado o crédito, mandará que se faça separação de bens para o futuro pagamento. Artigo 645. O legatário é parte legítima para manifestar-se sobre as dívidas do espólio. Inciso 1º. Quando toda a herança for dividida em legados. Inciso 2º. Quando o reconhecimento das dívidas importar redução dos legados. Artigo 646. Sem prejuízo do disposto no artigo 860, é lícito aos herdeiros, ao separarem bens para o pagamento de dívidas, autorizar que o inventariante os indique a penhora no processo em que o espólio for executado. Seção 8ª. Da partilha. Artigo 647. Cumprido o disposto no artigo 642, parágrafo 3º, o juiz facultará às partes que, no prazo comum de 15 dias, formulem o pedido de quinhão e, em seguida, proferirá a decisão de deliberação da partilha, resolvendo os pedidos das partes e designando os bens que devam constituir quinhão de cada herdeiro e legatário. Parágrafo único. O juiz poderá, em decisão fundamentada, deferir antecipadamente a qualquer dos herdeiros o exercício dos direitos de usar e de fruir de determinado bem, com a condição de que, ao término do inventário, tal bem integre a cota desse herdeiro, cabendo a este, desde o deferimento, todos os ônus e bônus decorrentes do exercício daqueles direitos. Artigo 648. Na partilha, serão observadas as seguintes regras.
Inciso 1º, a máxima igualdade possível quanto ao valor, a natureza e a qualidade dos bens. Inciso 2º, a prevenção de litígios futuros. Inciso 3º, a máxima comodidade dos coherdeiros, do cônjuge ou do companheiro, se for o caso. Artigo 649. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda que não couberem na parte do cônjuge ou companheiro supérstite ou no quinhão de um só herdeiro serão licitados entre os interessados ou vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, salvo se houver acordo para que sejam adjudicados a todos. Artigo 650. Se um dos interessados for nascituro, o quinhão que lhe caberá será reservado em poder do inventariante até o seu nascimento. Artigo 651. O partidor organizará o esboço da partilha de acordo com a decisão judicial, observando nos pagamentos a seguinte ordem. Inciso 1º, dívidas atendidas. Inciso 2º, meação do cônjuge. Inciso 3º, meação disponível. Inciso 4º, quinhões hereditários, a começar pelo coherdeiro mais velho. Artigo 652. Feito o esboço, as partes manifestar-se-ão sobre esse no prazo comum de 15 dias, e, resolvidas as reclamações, a partilha será lançada nos autos. Artigo 653. A partilha constará. Inciso 1º, de auto de orçamento, que mencionará: a. Os nomes do autor da herança, do inventariante, do cônjuge ou companheiro supérstite, dos herdeiros, dos legatários e dos credores admitidos. B. O ativo, o passivo e o líquido partível, com as necessárias especificações. C. O valor de cada quinhão. Inciso 2º, de folha de pagamento para cada parte, declarando a quota a pagar-lhe, a razão do pagamento e a relação dos bens que lhe compõem o quinhão, as características que os individualizam e os ônus que os gravam. Parágrafo único. O auto e cada uma das folhas serão assinados pelo juiz e pelo escrivão. Artigo 654. Paga o imposto de transmissão a título de morte e juntada aos autos certidão ou informação negativa de dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. Parágrafo único. A existência de dívida para com a fazenda pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido. Artigo 655. Transitada em julgado a sentença mencionada no artigo 654, receberá o herdeiro os bens que lhe tocarem um formal de partilha, do qual constarão as seguintes peças. Inciso 1º, termo de inventariante e título de herdeiros. Inciso 2º, avaliação dos bens que constituíram o quinhão do herdeiro. Inciso 3º, pagamento do quinhão hereditário. Inciso 4º, quitação dos impostos. 5º, sentença. Parágrafo único. O formal de partilha poderá ser substituído por certidão de pagamento do quinhão hereditário quando esse não exceder a 5 vezes o salário mínimo, caso em que se transcreverá nela a sentença de partilha transitada em julgado. Artigo 656. A partilha, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, pode ser emendada nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de fato na descrição dos bens, podendo o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais. Artigo 657. A partilha amigável, lavrada em instrumento público, reduzida a termo nos autos do inventário ou constante de escrito particular homologado pelo juiz, pode ser anulada por dolo, coação, erro essencial ou intervenção de incapaz, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 966. Parágrafo único. O direito à anulação de partilha amigável extingue-se em um ano, contado esse prazo. Inciso 1º no caso de coação, do dia em que ela cessou. Inciso 2º no caso de erro ou dolo, do dia em que se realizou o ato. Inciso 3º quanto ao incapaz, do dia em que cessar a incapacidade. Artigo 658. É rescindível a partilha julgada por sentença. Inciso 1º nos casos mencionados no artigo 657. Inciso 2º se feita com preterição de formalidades legais.
Inciso 3º, se preteriu herdeiro ou incluiu quem não o seja. Seção 9ª. Do Arrolamento. Artigo 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos artigos 660 a 663. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de abjudicação, quando houver herdeiro único. Parágrafo 2º. Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de abjudicação, será lavrado formal de partilha ou elaborada carta de abjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do parágrafo 2º do artigo 662. Artigo 660. Na petição de inventário, que se processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros. Inciso 1º. Requerirão ao juiz a nomeação do inventariante que os designarem. Inciso 2º. Declararão os títulos dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no artigo 630. Inciso 3º. Atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Artigo 661. Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do artigo 663, não se procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Artigo 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 1º. A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo o valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. Parágrafo 2º. O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros. Artigo 663. A existência de credores do espólio não impedirá a homologação da partilha ou da abjudicação, se forem reservados bens suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá a avaliação dos bens a serem reservados. Artigo 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha. Parágrafo 1º. Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que oferecerá laudo em 10 dias. Parágrafo 2º. Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. Parágrafo 3º. Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes ou por seus advogados. Parágrafo 4º. Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do artigo 672, relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. Parágrafo 5º. Prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, o juiz julgará a partilha. Artigo 665. O inventário processar-se-á também na forma do artigo 664, ainda que haja interessado incapaz, desde que concordem todas as partes e o Ministério Público. Artigo 666.
independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei nº 6.858, de 24 de novembro de 1980. Artigo 667. Aplicam-se subsidiariamente a esta seção as disposições das seções 7º e 8º deste capítulo. Seção 10. Disposições comuns a todas as seções. Artigo 668. Cessa a eficácia da tutela provisória prevista nas seções deste capítulo. Inciso 1º, se a ação não for proposta em 30 dias contados da data em que da decisão foi intimado o impugnante, o herdeiro excluído ou o credor não admitido. Inciso 2º, se o juiz extinguir o processo de inventário com ou sem resolução de mérito. Artigo 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens. Inciso 1º, sonegados. Inciso 2º, da herança descobertos após a partilha. Inciso 3º, litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa. Inciso 4º, situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos 3º e 4º serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e à administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Artigo 670. Na sobrepartilha dos bens, observar-se-á o processo de inventário e de partilha. Parágrafo único. A sobrepartilha ocorrerá nos autos do inventário do autor da herança. Artigo 671. O juiz nomeará curador especial. Inciso 1º, ao ausente, se não o tiver. Inciso 2º, ao incapaz, se concorrer na partilha com seu representante, desde que exista colisão de interesses. Artigo 672. É lícita a acumulação de inventários para a partilha de heranças de pessoas diversas quando houver. Inciso 1º, identidade de pessoas entre as quais devam ser repartidos os bens. Inciso 2º, heranças deixadas pelos dois cônjuges ou companheiros. Inciso 3º, dependência de uma das partilhas em relação à outra. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 3º, se a dependência for parcial, por haver outros bens, o juiz pode ordenar a tramitação separada, se melhor convier ao interesse das partes ou à celeridade processual. Artigo 673. No caso previsto no artigo 672, inciso 2º, prevalecerão as primeiras declarações, assim como o laudo de avaliação, salvo se alterado o valor dos bens.